Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Luciano Valadares e estou aqui hoje para falar com vocês sobre acionamento de entradas e saídas dentro de controle e automação. Muito bem, começando aí a gente tem então os componentes de hardware para a automação. Então a automação industrial por meio do uso de comandos lógicos, programáveis e de equipamentos mecanizados permite que processos industriais sejam controlados, garantindo seus resultados, mas para garantir a sinergia entre os processos, é preciso a integração entre a eletrônica, a mecânica e a tecnologia da informação, conforme leciona Siembra Automação 2019. Controladores, então. Então, os controladores são componentes que, segundo o Lamb, fornecem computação, cálculo e gerenciamento da parte de entradas e saídas do sistema de automação. Podem ser o núcleo do sistema ou pode estar ligado em rede de forma distribuída por todo o sistema. Segundo Camargo 2014, o controle pode ser manual ou automático, sendo esse último utilizado para automação industrial. Muito bem, interface de operador. Então, interfaces baseadas em texto não têm a obrigatoriedade de botões de entrada. Interfaces gráficas ilustram a máquina ou a linha de produção, podendo ser monocromáticas ou coloridas, com botões tipo membrana e ou telas sensíveis ao toque. Já os sensores são componentes que fornecem dados de entrada para o sistema de controle. Eles podem ser digitais ou analógicos, possuindo diferentes formatos e aplicações. Vamos ver alguns tipos de sensores conforme apresentado por Engerey. Então a gente tem aí os indutivos, são também conhecidos como sensores de proximidade. Trata-se de dispositivos eletrônicos empregados no ambiente industrial na detecção de partes e peças metálicas de ferro, aço, alumínio, latão ou aço inox. Capacitativos são sensores capazes de detectar qualquer tipo de massa, sendo empregados quando é necessária a detecção de materiais não metálicos, como plástico, madeiras e resinas, ainda são utilizados para detecção do nível de líquido e sólidos. Temos aí também os fotoelétricos, são sensores capazes de detectar partes e peças de máquinas automáticas e produtos manufaturados na linha de produção. Temos aí também os lasers, né? São sensores de alta sensibilidade e alta precisão, se comparados aos sensores fotoelétricos tradicionais. E o laser é até mais fácil de entender, né? Hoje, muito empregado aí em várias partes, né? E inclusive na construção civil, você vê, né? Hoje em dia a gente vê lá, o cara vai colocar o nível, ele usa tudo via laser para que ele possa medir. Então os lasers já são bem difundidos aí entre nós. Já os magnéticos são sensores destinados à detecção de campo magnético gerados por ímãs, podendo ser utilizados para fazer o monitoramento de cilindros, pneumáticos e válvulas lineares. Já os transdutores lineares são sensores empregados na detecção da posição sem contato. Dessa forma, reduz o desgaste de peça e aumenta a vida útil do transdutor. Também aí os controles de potência e distribuição. Então, é importante que máquinas e linhas de equipamentos de automação, em caso de necessidades, tenham a possibilidade de desconectar da energia. Então, desconectores são um conjunto de contatos classificados pela quantidade de corrente que eles devem parar por meios manuais de atuação, segundo Lamb 2015. Disjuntores protege o circuito de uma falha elétrica removendo a energia. Eles são classificados em função da corrente que provocam, que foram projetados para dispararem pela máxima corrente que pode interromper. Os disjuntores interrompem a corrente automaticamente, mas necessitam de reinício manual do circuito. Para quem estiver curioso, na sua casa aí deve ter lá um painel elétrico e você vai ver vários disjuntores. A hora que ele desarma, se resolvendo o problema, você vai ter que armar ele manual. Fusíveis são utilizados como forma de proteção para sobrecargas. Eles também podem ter diferentes formas, tamanhos e materiais. A tira metálica ou elemento de fio depende da corrente que está especificada para ela suportar. Quer um outro exemplo prático onde a gente já usa no dia a dia? Os automóveis. Todos eles têm fusíveis lá que servem muito para isso. Antigamente, né, em casa, a gente também usava fusíveis. Né? Hoje em dia a gente usa disjuntores.
né, que já foi uma evolução aí, porque o fusível ele queima e você vai ter que comprar outro. Segundo o portal Mecatrônica Automação Industrial 2019, existem 5 razões para escolher disjuntores em vez de fusíveis, né? Os disjuntores são: mantêm o desempenho de longo tempo, sendo possível testá-los. Em condições de sobrecarga, disparam até 1000 vezes mais rápido do que os fusíveis. Oferecem maior segurança, pois a conexão dos disjuntores são protegidas. Possibilitam a redução de custos em comparação aos fusíveis. São requeridos 3 fusíveis para um circuito de 3 fases, necessitando de um armário maior em função da maior dissipação térmica. E quando um de 3 fusíveis abrir, todos os 3 fusíveis devem ser substituídos. E apresentam maior funcionalidade, pois têm funções adicionais, como proteção da falta à terra, coordenação com outros disjuntores e etc. Então você vê, né, aquilo que eu falei, foi uma evolução aí que a gente teve dentro de casa mesmo, quando a gente mudou de fusíveis para disjuntores. E os motivos estão aí. Atuadores e movimento. Então, ó, o que são? Dispositivos que recebem sinais do controlador para movimentar ferramentas em uma máquina. Pode utilizar energia fluida, como hidráulica ou pneumática, ou energia elétrica. Atuadores lineares. Quando empurram uma peça rotativa em um eixo, gera um movimento rotativo. Aí no exemplo a gente tem aí o cilindro automático, cilindro pneumático, atuador linear, aquele que na hora que você aciona, ele empurra um cilindro. Temos aí atuadores rotativos, geram um movimento linear por meio de uma correia ou de um parafuso de esfera. Exemplo, os próprios motores. O interior de um motor rotativo está aí como exemplificado. Motores corrente alternada e corrente contínua. Então, nas máquinas elétricas que realizam conversões eletromecânicas de energia, se a conversão é de energia mecânica em elétrica, temos um gerador. Já quando a conversão é de energia elétrica em mecânica, temos um motor. Então, o motor de corrente alternada é composto de 2 partes. Um estator com bobinas alimentadoras por corrente alternada e um motor conectado ao eixo de saída. E aí, segundo o Lembre, o torque é fornecido pelo motor pelo corpo rotativo gerando corrente alternada. Os motores de corrente alternada podem ser síncronos quando o motor gira na mesma velocidade que a corrente alternada é aplicada, ou assíncronos para caso contrário. Temos aí então um motor também de corrente contínua, possui enrolamentos de armadura no motor e enrolamentos de campo no estator. Ele pode ser com ou sem escovas, que são as partes condutoras que ligam as bobinas ao rotor, e também com ou sem núcleo de ferro. Ainda sobre os componentes, nós temos ainda elementos de máquinas e mecanismos. Então, um mecanismo transfere ou transforma a força. Lambe aponta como exemplos: alavanca, roda e eixo, polia, plano inclinado, rampa, parafusos, engrenagens, câimbras, rolamentos, acoplamentos, garras, freios, correias e correntes. Bom, entradas, processamento e saídas. Então, em um sistema de controle industrial, é preciso que ocorra comunicação. Os sensores enviam os dados para o controlador, que envia informações para os atuadores. E aí a gente tem um diagrama de blocos de um sistema de controle, como fonte aí o Camargo, documento online. Então, deixa eu pegar aqui o meu... Opa! É horrível quando... Opa! Passou batido aí, professor. Volta aí. Vamos voltar aqui, né? Então, pronto, né? Fui pegar aqui o... Ele empernou, mas muito bem. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, temos o controlador, que tem os atuadores, que vão até o processo, e tem os sensores, que, de novo, mandam informação para o controlador. Então, o tempo todo, né, esses blocos, eles são interligados aí como um sistema. Então, a gente tem formas de comunicação dos dispositivos interligado por meio de uma rede de comunicação em que cada elemento é chamado de nó. Então, a gente tem aí o serial, sequenciais digitais de uns e zeros enviados por um fio simples. Elas podem alterar entre envio e recebimento de dados ou ter uma linha dedicada para cada tipo de sinal. Paralela, múltiplos dígitos podem ser transmitidos de forma aumentada
e taxa de transferência de dados, mas também aumenta o custo do cabeamento, né? Então, existem essas formas de comunicação. Tem outra forma de comunicação aí, que é a Ethernet. É uma estrutura para a tecnologia de redes de computadores, sendo bem mais veloz que a serial e a paralela. Temos ainda o USB, permite a comunicação entre dispositivos periféricos de computadores, bem conhecida nossa aí, né? Então, eu falo bem conhecida, mas é legal que outro dia eu fui pedir um pendrive, então perguntou o que era um pendrive, né? Poxa, não estou tão velho assim, nem o pendrive, mas já saiu de moda. Wireless são redes de computadores que são ligados por cabos conectados a equipamentos distantes entre si. Então, assim, não ligado por cabos, né? Então, wireless é o que você usa aí na sua casa, geralmente, né? Eu estou usando aqui também para transmitir depois essa aula lá para a nuvem e tudo mais. Então, o wireless também é muito conhecido aí para a gente. Bom, espero que você tenha gostado. Não deixe lá de assinar o canal lá para que você possa ficar sabendo das próximas novidades, né, que eu vou postando aqui sempre. Então, espero que você tenha gostado aí dessa aula sobre acionamento de entrada e saída. De novo, qualquer dúvidas, críticas, elogios, né, deixe lá seu comentário, lá, dá o like ou não, né, sinta-se à vontade. Tudo isso é ganho, crescimento para mim. Muito obrigado pela sua companhia. Fique na próxima, venha para a próxima aula e fiquem com Deus.